Olha, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 2, ele vai falar sobre uma passagem muito importante. Um convite que fizeram a Jesus para participar de uma cerimônia de casamento, de uma festa de casamento. E de repente, lá no versículo de número 4, Maria olha para alguém que procurou ela e diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. O que nós precisamos entender nesta palavra? É que, em primeiro lugar, Jesus foi convidado. Tem muita gente, irmão, que se convida. E tem gente que fica com raiva quando não é convidado. Entendeu? O que eu entendo de convite de casamento, de batizado, de aniversário, é que isso é para pessoas íntimas. Certamente Jesus conhecia aquela família conhecia Jesus e fez este convite para que Jesus fosse a esta festa de casamento. Jesus vai à festa de casamento com Maria, sua mãe. A Bíblia diz que ele está lá também com seus irmãos e muitos amigos, os discípulos dele, apóstolos, certamente também estavam naquela festa. E de repente, irmãos, acaba-se o vinho. A Bíblia diz que o vinho acabou. Agora você imagina a decepção sua, minha, de uma pessoa que convida muitas pessoas e acaba a coisa principal da festa, que naquela época era o vinho. O vinho era o principal da festa. Acabou o vinho. Imagina a decepção que você ia ter na hora que faltasse o principal componente da festa. Estou falando de coisas materiais, de coisas agradáveis aos olhos das pessoas que estavam naquela festa. Mas aquela festa seria para todos uma festa diferente. Quando alguém procura Maria e diz: olha, Maria, o vinho acabou, estamos agora preocupados. Porque como é que vai ser daqui para frente se a festa não terminou ainda, mas o vinho já acabou? Maria chega perto de Jesus e diz: olha, o vinho acabou. Certamente havia alguma preocupação da parte dela também. Ela, sabendo que era Jesus, um convidado especial, junto com ela e com os demais, chega para ele e diz: o vinho acabou. Mas ele vai dizer para Maria que a hora dele ainda não é chegada. Talvez ela já tivesse visto alguma coisa da parte de Jesus em outro momento, e ela pensou: agora chegou a vez de eu falar com ele e ele atender. Estou aqui conjecturando, irmão. Estou dizendo que está escrito na Bíblia da forma que eu estou falando aqui, para que ninguém diga assim: Miranda está inventando as coisas. Não. De repente Jesus olha para ela e diz: olha, mulher, Maria, a minha hora ainda não é chegada. Mas quando ela se afasta, que vai falar com as pessoas que a procuraram, ela vai para eles e diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Por quê? Porque Maria sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que Jesus tem feito na sua vida, como ele tem atuado e na vida de pessoas que você conhece? Ela sabia quem era Jesus. Quando alguém olha para ele, de repente assim, aí ele diz: olha, vai ali e enchei as talhas. Mas enchei de quê? De vinho? Não, encham de água. Jesus estava determinando que aqueles, no interior a gente chama de pote, né? Ou chamava, agora já tem outros nomes modernos, né? Hoje chama-se de jarra também, uma jarra grande. Era um grande, não era pequena não. Ele diz: encheias de água. E certamente as pessoas ficaram sem saber o que dizer, mas vamos encher de água? Para que encher de água? Olha, irmãos, com Jesus o negócio é diferente. E a Bíblia vai dizer que ali se deu o primeiro milagre exposto para todos de Jesus.
Jesus fez ali o seu primeiro milagre. Por quê? Porque quando eles encheram aquelas talhas ou aqueles potes de vinho ou aquela jarra, como queiram, ele vai determinar para aquelas pessoas que encheram e vai dizer assim: sirvam os convidados. Mas alguém podia ter questionado e ter dito assim: mas senhor, é água, eu vou servir essas pessoas com água, elas estavam tomando vinho. Alguém poderia ter questionado ele, mas eles não questionaram. A Bíblia não diz que houve algum questionamento, apenas eles fizeram o que Jesus mandou. Você já perguntou a Jesus hoje o que é que ele quer fazer na sua vida? Já perguntou? Como ele quer fazer na sua vida? Você já perguntou? Pergunte a ele hoje: Senhor, as talhas já estão cheias, como é que eu devo fazer? Ele vai dizer para você. E aquela determinação foi cumprida à risca. Eles começaram a servir os convidados. E de repente alguém procura: peraí, onde é que está o noivo? Onde é que está o mestre-sala? Onde é que está a pessoa que mandou servir aqui? Procuraram o mestre-sala e chegam para ele e dizem assim: ei menino, o que está acontecendo? Nenhuma festa se serve da forma que você mandou servir aqui. Primeiro serve-se o vinho bom, para depois servir o inferior. Sabe por quê, irmãos? Com Jesus é tudo diferente. É tudo diferente porque Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. Eu não sei o que você está pedindo a Ele, mas somente creia que Ele pode fazer neste dia, porque aonde Jesus chega, as coisas não ficam do mesmo jeito. E naquele momento houve uma transformação. A água foi transformada em vinho, mas a Bíblia não diz que foi qualquer vinho. Oh, aleluia! O vinho da transformação da água foi o melhor. Por isso que houve questionamento ao dono da festa, ao que servia na festa: você está errado, porque primeiro se serve o vinho bom, mas você deixou o bom para o final. Aleluia! A Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas do que o início delas. E Jesus chegou para transformar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. A vida de quem você está pedindo também vai ser transformada pelo poder do nome de Jesus, porque Jesus transforma tudo em bênção. Agora precisamos dar lugar, ouvir a sua voz, escutar o que Ele diz e fazer da forma que Ele determinou. Ouça a voz de Jesus neste dia. Acate aquilo que Jesus está mandando você fazer e não perca tempo, porque o vinho bom chegou na minha e na tua vida e precisamos e devemos glorificar o nome do Senhor, que já transformou a água em vinho para a glória do nome de Jesus. E que Deus nos abençoe.